Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me dirijo agora em especial com a turma de design, a turma do nosso projeto ERE do ensino remoto emergencial. Então, eu vou disponibilizar um arquivo para vocês, tá certo? Esse arquivo, ele o nome do exercício no Classroom vai ficar como estufa e prateleiras, tá bom? Então eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, é um part, tá? É uma estufa e nela nós vamos construir lá dentro umas prateleiras, uns suportes conforme a orientação que eu vou dar ainda, tá certo? Para você conseguir com sucesso abrir esse arquivo, você você vem normal aqui, ó, menu, Open File, normal aqui, ó, procurar o arquivo. No meu caso, como eu já tinha aberto ele uma vez, mas tá aqui, documentos, né? Aí eu tenho uma pasta aqui de vocês, ERE, as tarefas do design, estufa e prateleira, tá aqui o arquivo. Só que é bom lembrar que se você tiver, por exemplo, só para visualizar arquivos de montagem, você não consegue ver, tá? Se você tiver para visualizar só arquivos de modelagem, ou seja, parte, não consegue ver. Eu salvei esse arquivo em formato STEP, tá? Então, quando você clica aqui, ó, em STEP, tá aí, ó, ele aparece, tá certo? Joia? Não sei se pegou legal, mas é aqui que a gente troca aqui, ó, as extensões, tá certo? Se fosse AIGES, ele some, ó, porque ele não é ponto .AIGES. Espero ter ficado claro. Se eu colocar aqui, ó, para todos os documentos ele aparece e aí abrir. Aí, imediatamente vem uma caixinha de diálogo para saber em que ambiente você vai abrir. Eu te dou duas alternativas. Ou você abre no ambiente de montagem, tá? No ambiente de Metric Assembly, né? Ou você abre ele no ambiente de Metric Part, tá bom? A minha sugestão, e tanto faz. Se você abrir aqui, o legal é que você lá mesmo já começa a modelar, porque é no ambiente de montagem que você vai desenhar os seus rascunhos para depois transformar atribuir um perfil ao rascunho, tá? Então, eu vou abrir aqui em montagem, ele vai converter os arquivos, certo? Depois que ele converter, aparece para você um presente aí que é uma estufa, tá certo? Faltou colorir aquela ali, mas é bem simples. Visualizar, nem vai ser aqui, vai ter que ser no part mesmo. Tá, mas tudo bem. Ah, e aqui, a partir daqui? Bem, tem uma aula que já foi dada em relação a elementos padrão, que eu acredito vocês concluíram o exercício com os tubos e os perfis retangulares. Então agora aqui no início você vem para o rascunho, tá certo? Antes de tudo é bom salvar, né? Eu vou salvar aqui dentro da pasta de vocês, ERE, tarefas, design, estufa de prateleira. Essa daqui é a estufa greenhouse. Eu vou colocar design, vou colocar aqui solução. Não, é exemplo. Beleza? Estou salvando então essa montagem aqui. Tá aí, ó, exemplo aqui em cima. E vamos fazer um rascunho. Nesse caso, eu tenho aqui os planos bem pequenininhos aqui, ó. Olha só onde eles estão. Se você for utilizar algum plano paralelo, você vai ter que pegar eles daqui da ponta, tá? Então, nós precisamos sim de um plano paralelo. Eu vou querer um plano paralelo aqui, ó, a esse plano frontal aqui. E agora eu vou fazer um desenho bem nas proximidades aqui, ó, só como exemplo, ó, pegando bem aqui. Entendam que eu não sei a que distância esse plano está, mas eu posso desenhar aqui, quer ver? Ó, a partir dessa ponta, vou vir até essa outra aqui, aí vou subir aproximadamente ah, 700 milímetros, que eu acredito ser uma altura. Nossa, é alto aqui, hein? Uau, legal. 700 e vou fazer uma conexão aqui, ó. 700, 700. Agora eu vou subir aqui mais 700. Aleatório, tá, pessoal? Por enquanto, porque isso aqui é só um exemplo. Eu não quero interferir no processo criativo de vocês aí, tá?
Uma coisa importante que eu vou fazer é utilizar a opção de ferramenta horizontal vertical. Não pode ser novidade porque já assistiram nas aulas de ambientação. E vou colocar aqui algumas cotas que futuramente eu posso estar modificando. Se aqui tem 3.359, significa que isso aqui tem uma entrada de aproximadamente 4 metros, né? Eu só vou arredondar ela para 3.300, tá? E vou também deixar essa aresta aqui cotada com 3.700. Só estou arredondando os valores e vou colocar uma pequena cota aqui. Na verdade ele é maior ainda, ele pode vir até aqui, mas tudo bem, como exemplo tá bom. Bem, haja vista que vocês vão deixar tudo bem certinho com as medidas conforme o projeto de vocês. Nessa daqui eu vou retornar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu vou colocar um pequeno reforço aqui, ó. Então é só voltar na etapa de rascunho. Se tiver dado ESC é só fazer botão direito e editar rascunho. E eu vou colocar aqui um arco. Vou colocar um arco que sai daqui até aqui e ele não toca ali, ó, não toca. Fica assim. Beleza, agora sim, estou retornando. Vou concluir, né? Vou fazer um outro rascunho. Esse rascunho agora vai ser um pouco mais próximo aqui, ó. Ele não vai até o fundo como foi o primeiro, ó, tá? Ele vai um pouco menos. Então, rascunho por um plano paralelo vai ser pelo mesmo plano. A questão agora é que ele não vai até até onde o primeiro foi. Eu quero que ele fique a uma distância, porque desses perfis que estão aqui, ó, de escuro, pretinho, para trás, vai dar uma largura. Pode ser uma bancada, pode ser alguma coisa, certo? Então, eu vou fazer ele mais ou menos aqui. E eu vou incluir as linhas que eu desenhei na etapa anterior. Por exemplo, com esse projetar curva aqui, ó. Eu vou querer essa daqui também. Essa e essa daqui. Eu não vou querer o arco, tá? O arco vai ficar quieto aí. Eu acho que é isso. Bom, terminou. É só retornar. Agora eu preciso de fazer ligações entre essas linhas que eu acabei de construir, tá? Vou concluir, ó, pode ver que já deu um aspecto ali de uma distância. Eu vou agora utilizar o rascunho de novo por um plano paralelo. Só que agora, olha que interessante. Eu vou utilizar esse plano paralelo aqui, ó. Então tem uma estratégia de modelagem. Por quê? Porque como as linhas que eu quero construir, elas têm que ficar de um ponto ao outro aqui e vai ter algumas travessas aqui no meio, então eu venho e clico aqui, ó, nesse elemento, tá certo? Mas professor, como é que eu vou saber onde é que eu estou desenhando? Bem, você pode então pegar aqui, ó, apagar, ocultar. Fica só o rascunho, ó. Esse elemento é o que eu forneci. Você está desenhando aqui nessa área. Se isso aqui está te atrapalhando, você pode ocultar ele, tá certo? Aí você vem aqui com a ferramenta linha, pode até dar uma inclinada assim, ó, para ficar melhor para modelar. Você pode desenhar daqui para cá, certo? Você pode desenhar daqui para cá. Você só não pode desenhar daqui para lá, porque você está nesse plano aqui, ó, nesse plano dessa altura, não daquela altura grande. Mas você pode desenhar aqui. Ah, professor, que estranho. Bom, se está estranho desenhar assim no 3D, só dá o comando Ctrl H e aí ele volta a ficar cartesiano para você. Você coloca as medidas aqui, ó. Vou colocar uma bem central aqui. Vou colocar mais um aqui. Depois a gente lida com cotagem, tá? Cotagem. Beleza, então essa daqui é a central. Eu vou utilizar a ferramenta distância entre para deixar essas duas aqui simétricas em 500 milímetros. Então vai ter também 500 aqui. Nessa daqui eu já vou deixar o dobro, tá? Porque é só um exemplo. O teu vai ser bem dimensionado, bem certinho aí. Eu tenho que pensar rápido aqui para só explicar para vocês. Beleza, está dimensionado, é isso que eu quero, terminou.
Vou concluir e vou fazer agora um último plano, que vai ser também paralelo. Sempre tem o plano paralelo. E como os planos estão aqui, ó, eu vou utilizar esse superior para poder acompanhar até na parte de cima aqui, ó. Beleza? Nota então agora que eu estou aqui nessa parte de cima, porque o clique foi dado quando tocou, quando mostrou esse vértice aqui. Joia. Daqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou deixar ele aqui desse jeito. Aí vou dar um pequeno espaço, vou vir para cá e Ctrl H, volta aqui para o cartesiano. Vou começar a dar umas distâncias aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Aqui pega da ponta, né? Se aí pega da ponta, eu vou querer deixar ele em ângulo, tá certo? Um ângulo de 45 graus. Vou arredondar aqui 45 e entre esses dois aqui, ó, vai ter 90 graus para ficarem cartesianos um com o outro. E é importante ter uma cota aqui de controle de 250, acho que satisfaz. Como essa aresta aqui, ó, é o centro, não é verdade? Eu vou então utilizar a ferramenta de espelhar, né? E vou espelhar esses dois elementos a partir dessa linha aqui, que vai ficar tudo simétrico. Para mim tá bom, terminou, concluir, concluir. Muito bem, temos um rascunho que está lá dentro, olha só, lá dentro de toda a estufa, bacana, né? Aqui fica um espacinho qualquer, a gente vai já ocupar ele com alguma coisa. Então vou ocultar aqui novamente e vou agora utilizar as minhas menu ferramenta, estrutura, né? Aí quando você clica em estrutura, eu quero que você busque os arquivos que você construiu lá na sua pasta, aqueles que você tirou o print. Como é que você vai fazer isso? Vindo aqui na pastinha e aí você procura lá, ó, no meu caso, tarefas, Mac, modelagem dos tubos. Aqui devia estar a minha modelagem dos tubos, mas é vocês que têm que fazer. Aqui tem do rack, não tenho nada, nada aqui. Deixa eu ver aqui. Tubos circulares, não tem nada. Olha o que eu achei, um tubo retangular que foi para exemplificar acho que foi para design, se é retangular, né? Ele é 3060. Eu vou escolher ele então, tá? Só para ficar mais legal aqui. Eu vou colocar então, vou utilizar esse perfil de 3060 em alguma parte aqui da minha estrutura e vai ser as pernas, tá bom? Vou colocar aqui as pernas, essas aqui também, aqui e aqui. Tudo isso aí é perna. Olha só, ele ocupou tudo da forma como você modelou, tá certo? Se você por acaso colocou raio, então ele vai vir com raio, vai vir tal qual foi modelado os 100 milímetros lá, tá certo? Só que agora eu vou trocar, eu vou passar para um tubo redondo, retangular. Queria uma square. Deixa eu ver se eu tenho aqui no DIN. Tubo quadrado de 50 tá bom. Vou abrir, ok. Eu vou colocar ele aqui, ó, em todos esses perfis aqui, ó, de longarina, tá? De longarina, aqui também tem um de longarina. Ok. Notem que eu posso utilizar então dois tipos de tubos diferentes na mesma, na mesma, no mesmo rascunho, tá? Como aqui deu uma diferença aqui, ó, vai ser importante você vir aqui nesse botão, aceitar, para que você possa, ao utilizar esse botãozinho aqui, ó, selecionar a extremidade. Aí, olha só, ele vai lá para cima, tá certo? Essas uniões aqui, elas são sempre um pouco traumáticas, mas vamos ver se a gente consegue fechar. Opa, fechou. Aí teria que fazer isso para cada uma delas. Bom, quando isso acontecer, a minha sugestão é que você faça tubo por tubo e aí vai ficar tudo certo. Na verdade, ele não fez a conexão em função de ser um perfil retangular e um quadrado. Então, fazendo um por um, ele vai fazer tudo certinho. Já nesses outros tubos aqui, eu vou querer que seja arredondado. Então, eu venho no tubo redondo, eu vou usar esse aqui de 25 e vou abrir, ok. Eu vou colocar aqui nessas intermediárias aqui, ó, nessas travessas aqui e aqui também.
tanto nas de cima quanto na de baixo. Prontinho, ele já fez ali um reforço, né? O tubo tá para baixo, aí você já sabe que clicando aqui, aceitando e clicando nesse botãozinho aqui, você tem como organizar aqui ó, já passou para cima. Organizar os quadrantes, aí ele fica lá por dentro. Aí você conclui e nesse outro grandalhão aqui, nós vamos utilizar também redondo, só que um diâmetro um pouco maior. Tá certo? Vamos utilizar um de 50. Ok. Ok, vou deixar ele aqui, vai ficar em destaque. Viu só? Prontinho. E depois disso? Bom, depois disso, você pode voltar aqui com a sua estufa e você vai ter ali uma mega estrutura. Que você vai ter que modelar, né? Você vai ter que modelar um tampo, né? Você vai lá no parte, né? Como eu vou fazer aqui agora, vou fazer só para um, tá? Antes de tudo, eu vou salvar aqui a minha montagem. Deixa ele salvar. Ok, aí o que você vai fazer? Vem aqui, cria um arquivo novo, né? Um arquivo de parte. E aí você vai fazer o desenho de um retângulo. Vai fazer um retângulo. Se eu não me engano, lá em cima ficou com 3,5 metros, salvo engano. E a largura, não tenho bem certeza, mas vou colocar 400 por enquanto. E é como se isso aqui fosse um compensado de uma espessura de 25, tá certo? Se quiser até colocar aqui as características na cor de madeira, eu não acho tão legal assim a renderização do jeito que ele traz aqui, mas eu vou salvar aqui tampo superior, né? E você vai salvando com os nomes adequados, né? E fecha aqui. Como é que você vai fazer para inserir isso aqui? Bom, para inserir, antes de mais nada, é importante você ocultar aqui toda a estrutura, né? Todo o grandão. Aí você vem aqui em inserir componente, ele vai te abrir uma caixinha de diálogo aqui, tá? Você pode também vir aqui nos documentos e já que você sabe que o seu tampo está aqui, você só restaura aqui a página, né? Aí você sabe que está aqui. Aí você clica e arrasta aqui para dentro, ó, e solta. Olha só quem aparece. Aí você fecha a caixinha. Aí você pode montar normalmente. Girou, você quer essa parte inferior com essa parte superior aqui, ó. E já ficou. E agora, finalmente, você quer essa lateral com essa lateral aqui. Legal. Quase que eu acerto. Coloquei 1,5 m. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então aqui vai poder ficar plantas, vai poder ficar regador, vai poder ficar o que quiser. A gente precisa estruturar tudo isso aqui, né? Precisamos, entre aspas, mobiliar, fazer mesas, fazer suportes, fazer... Isso pode ficar preso na estrutura aqui, ó, tá? Essas longarinas que descem. Eu quis fazer desse jeito, dei um exemplo ali embaixo. Agora lembrando, quando você utiliza perfis diferentes, acaba que acontece isso. Professor, você sugere usar perfis diferentes? Olha, eu sugiro, desde que nesse caso aqui, ó, funcionou bem, né? O stop do tubo circular parou exatamente com o tubo retangular. Então, você pode ir fazendo, vai tomando cuidado, vai vendo se funciona, tá certo? E aí, no Classroom, vai ter a missão por completo que você, aluno de design, vai ter que fazer, tá certo? Espero ter ficado claro, espero ter ficado entendido. Fiz bastante devagar essa questão da construção dos rascunhos, a utilização dos perfis que vocês criaram. Vocês podem ficar à vontade para usar o perfil que quiser, mas na verdade eu vou dar alguns parâmetros na nossa atividade, na nossa sala do Google lá. Tá bom? O vídeo era esse. Qualquer dúvida pode postar aqui no próprio vídeo do YouTube ou lá no nosso grupo. Valeu, até a nossa atividade.